Fala, fanático. São Paulo recebeu oferta pelo Vitinho. Pois é, o Vitinho tá fazendo um jogo duro para renovar o contrato com o São Paulo e o São Paulo tem oferta em mãos e aparentemente não agradou. Nós vamos falar aqui nesse vídeo. Também vou falar no vídeo dessa polêmica a respeito do Dentinho. Dentinho, que é totalmente identificado com o Corinthians, né? É um jogador corintiano. Surgiu aí como uma bomba nas redes sociais a respeito de que ele poderia vestir a camisa do São Paulo. E eu vou explicar para vocês o que de fato tem ali a respeito dessa informação. Mas eu já vou antecipar porque não é nenhuma novidade. O São Paulo não está negociando com ele. Mas eu vou explicar para vocês o porquê que estão falando do Dentinho no São Paulo, tá? Vou explicar bem. E também nós vamos seguir aqui com o vídeo. Eu quero falar a respeito de algumas negociações que o São Paulo está envolvido, e a principal, que o São Paulo de fato está envolvido, que é a do William Rocha, não está evoluindo. E aí a gente vai falar um pouco dela e dar uma continuidade a respeito de outro zagueiro. O Fabrício Bruno, que é do Red Bull Bragantino, também foi especulado aí no São Paulo, só que vocês já devem ter até visto, né? O Nicola soltou vídeo já explicando os números, e eu vou falar para vocês aqui os números que girariam em torno desse jogador, e tá totalmente fora da condição do São Paulo. Só que por que eu tô trazendo esse jogador junto com a informação do William Rocha? Porque aparentemente tem uma situação envolvendo o Rogério no meio dessas duas negociações que eu acho no mínimo curiosa e eu queria compartilhar com vocês. E aí, para dar continuidade no vídeo, nós vamos falar da partida contra o Red Bull Bragantino. Vamos fazer aqui um pré-jogo, porque eu tenho uma opinião a respeito de como a gente vai poder enfrentar esse time, principalmente porque o São Paulo tá muito pressionado e vai promover o rodízio, né? Vai ter jogador novo entrando em campo. E o Globo Esporte, né, o portal GE, colocou uma matéria informando que a solução criativa do São Paulo no meio-campo vai ser o Igor Gomes, né? Sugerindo isso. Então, gente, é no mínimo curioso pro São Paulino ter que apostar suas fichas nesse jogador. Então, vambora aí para falar das informações, mas antes de falarmos das informações, você que vai assistir o vídeo, espera aí até o final do vídeo para saber se gostou ou não, e deixa seu like ou dislike, enfim, a sua avaliação do vídeo. E para aquele que é novo no canal, por favor, se inscreva no canal e ajude o Fala Fanático a subir cada vez mais aí nas plataformas. Rapaziada, eu quero falar a respeito primeiro do Dentinho, porque eu achei, no mínimo, uma baita de uma notícia espetaculosa falar do Dentinho no São Paulo. Mas o fato é, o Dentinho, totalmente identificado com o Corinthians, um cara corintiano, tá fazendo de tudo para voltar pro Brasil e ele gostaria de jogar no Corinthians. Ele participou do programa do Arena SBT com Benjamin Bach, com Sheik, com Cicinho, com Falcão, e aí, entre várias perguntas polêmicas, ele deixou claro a mágoa com a diretoria, ele deixou claro que ele gostaria de estar no Corinthians, mas perguntaram se ele jogaria no São Paulo ou Palmeiras. E ele disse que, olha, aí você vê o cara engasgando, o cara só falou, na minha opinião, porque ele tá magoado, ele quer provocar a diretoria do Corinthians. Ele falou o seguinte, que olha, como qualquer decisão ele tem que tomar junto com os familiares, com o empresário e tudo, se o Corinthians fechou a porta para ele ia consultar sim as pessoas que o cercam lá, para poder discutir a ida para um clube desses, se de fato esses clubes abrissem a porta para ele. E aí ele foi perguntado ali, o Benjamin pegou e falou para ele, tá, mas e se a decisão fosse só sua? Você iria? Aí você vê que ele dá uma engasgada, e ele fala assim, bom, eu tenho certeza que eu iria ser xingado no começo, né? Ele dá a entender que ele iria, né? Ele fala, eu iria ser xingado no começo, mas com o meu futebol, ele confia, né? Na verdade, a palavra dele é assim, eu confio que poderia ser ídolo em qualquer uma das equipes. Aí, gente, muita gente, será que o Dentinho pode vir pro São Paulo? Porque o Dentinho é um cara rápido, é um cara ali na ponta. Gente, tudo bem, o Rogério Ceni pediu ponta, tá? Mas assim, a gente também tem que ter um pouco de coerência. A minha opinião jogador não tem clube de futebol, e às vezes o jogador joga magoado contra a equipe e quer arrebentar, né? Mas eu acho que o Corinthians, se o Corinthians não quer o Dentinho, o cara que é identificado lá, não teve nenhum problema, alguma coisa tem. E aí eu quero outro ponto. O cara é corintiano declarado, qualquer outro clube rival não iria pegar um jogador identificado totalmente com a sua torcida. Por exemplo, o Corinthians, você acha que o Corinthians ia aceitar tranquilamente se o Dudu falasse, eu jogaria no Corinthians? O Corinthians ia olhar torto.
né? Mesma coisa, na época que jogava o Marcos e o Rogério Ceni, vocês conseguiriam idealizar um dos dois trocando de camisa? Não dá, né? É meio complexo isso. Claro, não estou comparando a importância dos jogadores, eu estou comparando a identificação, porque querendo ou não, por mais que o Dentinho possa não ser ídolo dos corintianos, mas ele declara que ele é corintiano pra caramba. Entendeu? Então, assim, aí, gente, tem um cara totalmente corintiano, você sabendo, declarado no seu elenco, defendendo sua camisa. Eu, como São Paulino, não quero. Tem tanto jogador aí, você vai apostar suas fichas num corintiano? Então, fica aí a minha opinião e eu queria até entender o que vocês acham. E aí, para dar continuidade sobre as informações, eu quero falar a respeito do William Rocha. O São Paulo está tentando essa negociação, mas tá travada. O Portimonense tem, digamos ali, uma característica de dificultar negociações, de fazer jogo duro. E isso é ruim, porque o São Paulo... eu não tô nem falando se o cara é uma estrela, se mereceria vir. Eu estou dizendo a questão do timing da negociação. O fato do São Paulo não conseguir fazer as negociações de forma rápida. O que tá pegando é porque o time lá, eles querem compensação financeira. E olha só, o São Paulo tá duro pra caramba. Hoje todo mundo tá falando, o São Paulo quer o empréstimo desse jogador de graça ou por um custo baixo, né? O São Paulo não quer pagar nada, essa que é a verdade. E aí a situação tá complexa. Então assim, o São Paulo tá negociando com o cara? Tá negociando com o cara. E aí, eis que, olha o contraponto. São Paulo tá negociando com o cara e não consegue nem pegar por empréstimo porque não tem nenhum dinheiro para oferecer. E aí, colocaram na mídia aí o nome do jogador titular do Red Bull Bragantino. Um jogador de 25 anos, um jogador jovem, Fabrício Bruno. Por quê? Porque o Rogério Ceni gosta do futebol desse cara. E aí, o que eu falei no início do vídeo que seria curioso a gente comentar a respeito desses dois zagueiros, do William e do Fabrício, é justamente por quê? Porque aparentemente, pelas informações que a gente andou apurando, o Rogério Ceni não indicou e não quis e nem quer esse William Rocha. Né? Foi o scout que encontrou esse jogador, sugeriu e o São Paulo está trabalhando. O que o Rogério Ceni quer é o Fabrício. Agora... olha só, é impossível o São Paulo contratar o cara. Eu vou até olhar os números, porque o Nicola falou hoje no vídeo dele. Negociação em torno de 2,5 milhões de euros, dá 15 milhões de reais aí, aproximadamente. O cara que é jovem, né, um cara com um futuro promissor, né, o Red Bull Bragantino, ele contrata, ele não vende. Né? Essas são as movimentações dos últimos anos aí do Bragantino. O São Paulo não vai ter esse jogador, pode esquecer, não tem a mínima condição. Então, fica aí, né? O pessoal coloca algumas informações na mídia aí, mas qual que é a chance de São Paulo ir pra cima de uma negociação dessa? Você não consegue contratar um cara aí de graça, entre aspas. Então, pra mim, eu nem me empolgo com nada disso. Aí eu quero falar a respeito de negociação, porque a janela de venda do São Paulo tá ridícula, né? Porque ninguém recebe oferta. E eis que o Vitinho que se destacou na Copinha. Olha, eu acompanho a categoria de base, tá? Sub-17, sub-20, eu acompanho. Então, assim, o Vitinho, ele tem lampejos. Ele não é um jogador constante. E o São Paulo vê potencial nele, mas ele não tá pronto. Só que a idade dele já estourou pra categoria de base. Então, naturalmente, ele tem que ou fechar um acordo com o São Paulo, né, no profissional, ou ir para um outro clube ali e disputar, sei lá, competições aí oficiais como um profissional mesmo, deixando de ser um junior. Só que existe uma situação, ele não quer renovar com o São Paulo, tá fazendo jogo duro, né? O contrato dele vence na metade do ano, ele já pode assinar um pré-contrato hoje, pode sair daqui 6 meses, ele pode sair do São Paulo, de graça, e o São Paulo não quer isso, e o São Paulo recebeu ofertas para liberar ele agora, porque o São Paulo pode perder ele de graça, mas existem clubes que querem pegar e levar ele a partir de agora. 2 ofertas foram recebidas, uma ficou em sigilo, não sei o motivo, e a outra do Oriente Médio, que aparentemente não agradou a diretoria, porque devem ter ofertado ali pouco dinheiro. Agora, o São Paulo corre o risco de não ter aceito essa proposta e perder o cara de graça. Mas é o risco que se corre, né? Eu acho que o São Paulo está querendo, de alguma forma, compensar todo o investimento na categoria de base com o jogador. E eu acho que o São Paulo está certo em não ceder aos caprichos de um jogador que nem provou para que veio. E assim, tem tanto jogador aí, galera, e o São Paulo pega e investe na categoria de base pra caramba, alimenta o cara, dá projeção nacional pro cara, eu digo pro cara de modo geral, não especificamente pro Vitinho, para depois chegar no momento do São Paulo ter ali um retorno e o cara provar que serve, aí o cara começa a fazer um doce. É complicado. O São Paulo tem que ser duro sim nas negociações, mas também não pode ser burro. Se viu que o cara é uma joia, tem que ter flexibilidade para negociar. Pessoal, vamos falar do pré-jogo. São Paulo vai enfrentar o Red Bull Bragantino às 21h30, quinta-feira.
São Paulo que tá muito pressionado, né, galera? Pressionado, a gente sabe que não tá fácil pro Rogério Ceni para achar o time. E o Rogério Ceni, ele tá propondo um rodízio, ele já disse que vai acontecer. E tem essa polêmica do rodízio que já começa no gol, depois da estreia do Jandrei. É complicadíssimo a gente ver a volta do Volpi, mas vai acontecer, né? A minha torcida é que o Volpi feche o gol e volte pro banco e nunca mais saia do banco. Essa é a expectativa. Mas a gente sabe que corre um risco. E aí o GE publicou um provável time. A gente sabe que o Rogério Ceni ele tá esperando pegar um time que saia, né, um adversário que vá pro jogo, para ele impor o seu jogo de tentar atacar o adversário. Vamos ver se vai ser nessa partida de amanhã. São Paulo vai propor um estilo de jogo, basicamente o mesmo estilo que ele colocou nas últimas 2 partidas, só que vai mudar algumas peças por conta do rodízio que eu falei. Então, assim, a primeira dúvida seria o Rafinha, porque o Rafinha já, né, tem o desgaste e tal, pode ser que entre o Igor Vinícius, ou seja, a gente vai ficar sem ninguém na lateral. Então, aí já seria um problema. A zaga seria o Miranda e o Léo, né, o Diego Costa aí, enfim, pegaria um banco, o Léo voltaria para o time e o Reinaldo na lateral esquerda. E aí, no meio-campo, aparentemente o Nestor pode dar lugar ao Neves e ficaria o Sara e o Patrick fazendo o meio-campo. E aí, naturalmente, o Nicão, o Alisson e o Caleri agora de centroavante, né? Na posição que é do Caleri, de fato. O Rigoni vai para o banco. A minha dúvida, o meu temor é que o Rogério Ceni queira descansar alguém desse meio campo e provavelmente poderia sobrar para o Patrick, né, por questões aí físicas e tudo mais, e dê oportunidade ali e aposte as suas fichas em quem? Em quem, rapaziada? No Igor Gomes. O Igor Gomes que a gente sabe que não tem a mínima condição de ser o armador do time. Né, não vou nem repetir aqui as questões. Ah, mas ele fez boas partidas um dia sim, outros dias não. Não importa. Todo mundo aqui conhece o futebol do Igor Gomes e ele não é unanimidade. Então, assim, não dá para ter esse cara como um meio armador do São Paulo. E eis que o São Paulo pode colocar esse time em campo. E aí eu acho que a gente fica muito frágil. Então, assim, a nossa expectativa da partida, é claro que você fica com o sinal em alerta, né? Mas o São Paulo rapaziada, o São Paulo é gigante. Os jogadores têm que entrar em campo e falar, pô, aqui é o São Paulo, cara. Não dá pra poder, chegar na partida, meu condicionamento. Eu não tô vendo ninguém se matar em campo. Tem isso também. Não tô vendo ninguém sair de lá totalmente molhado, suado. Não, eu tô vendo o time apático. Então, assim, que o São Paulo consiga, de fato, colocar o espírito que a torcida espera. Porque a partida é difícil, a gente não tá colocando a pressão em torno do campeonato, que pode não ter muita importância para alguns, para outros sim, enfim. Mas a importância é a representação da nossa camisa. A gente tem que também criar um formato de jogo. E a gente espera que o Rogério Ceni mude, sim, o comportamento desses jogadores. Beleza, rapaziada? Obrigado por terem ficado até aqui. Um grande abraço.